Um recente estudo europeu mostrou que fazer terapia de reposição hormonal pode reduzir o risco de Alzheimer em mulheres. Estudos mostram que o risco de sofrer com Alzheimer é maior em mulheres do que em homens. A doença, causada pela degeneração e morte de células cerebrais, não tem cura e age de forma gradativa, até chegar ao estágio onde o paciente fica debilitado, com as estruturas musculares mais rígidas. Um dos motivos para que a doença se desenvolva com mais frequência em mulheres é a diminuição dos níveis de hormônio durante um período da vida chamado de climatério, que vem depois da menopausa. Basicamente, o que acontece é a falência ovariana, ou seja, os ovários deixam de fabricar os hormônios que durante toda a fase dela do menarquema, ou seja, desde a fase que ela começou a menstruar até a última menstruação, ainda fabricavam hormônios. Ou seja, a partir daquele momento, ela deixa de ter os hormônios que habitualmente ela tinha no nível adequado durante todo esse período da vida dela. No Brasil, mais de 1.200.000 pessoas sofrem com algum tipo de demência. Mais de 100 mil novos casos são registrados anualmente, segundo dados do Ministério da Saúde. Mas um estudo publicado na Europa mostrou que um hábito muito simples pode reduzir os riscos da doença de se desenvolver: a reposição hormonal. Reposição hormonal é isso. Quando o ovário deixa de fabricar os hormônios na dose adequada, aí eu começo a repor hormônio por via oral, transdérmica, vaginal, subcutânea, enfim. Através de várias formas eu reponho hormônio para que ela mantenha o nível hormonal adequado para o bem-estar dela. A pesquisa é considerada promissora no sentido de buscar formas de prevenir a doença e está em fase inicial. Mas a reposição hormonal não é só para mulheres. Homens também podem e devem fazer. O Dr. Tasso, que é nutrólogo, explica. O que nós precisamos entender é que todas as pessoas precisam de hormônio e que em nenhuma condição, quando a pessoa desenvolve qualquer problema, é feito um bloqueio desses hormônios ou retirado uma glândula para evitar um problema ou que ele se agrave. Pelo contrário, o corpo ele só funciona bem se eu tenho meus níveis hormonais adequados, porque os hormônios funcionam como verdadeiros mensageiros. Então, se em qualquer situação eu ainda não tiver também níveis ideais desses mensageiros, sempre o corpo vai trabalhar de uma forma pior, abaixo do ideal. A recomendação é de que todos devem procurar descobrir como estão os seus níveis de hormônio por volta dos 30 anos. Mas o tratamento tem eficácia em qualquer idade, desde que feito de forma correta, contínua e com acompanhamento de um médico. A Eliana desde sempre soube que, quando entrasse na menopausa, faria o tratamento. Eu já conhecia a reposição, assim, vagamente, já tinha ouvido falar, e era um fato que quando eu entrasse na menopausa, eu iria fazer reposição hormonal, e assim eu o fiz. Mas ela fez um tipo de reposição hormonal diferente, onde são usados hormônios bioidênticos. Os hormônios bioidênticos são aqueles feitos em laboratório que eles têm uma estrutura química exatamente igual aos hormônios naturais. Então, os hormônios que são produzidos pelo nosso corpo, eles podem ser produzidos também em laboratório. Os benefícios de ambos os tratamentos são muitos, já que ajudam a melhorar a qualidade da vida. O sono melhorou muito. E aí, com a melhora do sono, tudo na minha vida, impressionante como tudo começou a dar certo, como tudo funcionou muito bem. Eu tinha umas cefaleias que não passava nunca, sabe? Eu tinha elas, assim, com uma frequência bem grande. E aí, depois que eu comecei a equilibrar os níveis hormonais e com a presença do sono constante diariamente, como a minha vida mudou e mudou para melhor. E além disso tudo, existe uma lista de benefícios que fazem com que a reposição hormonal, acompanhada por um médico e associada a outros hábitos saudáveis, seja recomendada para muitas pessoas. Nós vamos ter a mulher resolvendo os problemas de fogachos, que são aquelas ondas de calor. Vamos ter melhora da disposição, da energia, concentração, aprendizado, melhora o otimismo,
a capacidade cognitiva vai aumentar, a tomada de decisão, a libido, a força, a melhora da composição corporal, reduzindo massa de gordura, aumentando massa muscular. Obviamente que não é só a reposição do hormônio que vai fazer isso.